23. Esse é um salmo bastante conhecido, é um dos salmos mais famosos da Escritura e é também um salmo de esperança que nos faz lembrar que Deus ele continua sendo bom, que nos faz lembrar que Deus continua nos protegendo, continua nos guiando. Alguns entendem como sendo o Salmo de Davi, essa é a interpretação e a informação mais tradicional, e de que Davi, enquanto escrevia esse salmo, ele estava pensando no quanto Deus tinha sido bom com o povo de Israel, a partir da história desse povo, ele estava se recordando de quando Deus tirou esse povo, os hebreus, lá do Egito, após 430 anos de escravidão. Então é um salmo de agradecimento. Alguns outros entendem que foi um salmo escrito por pessoas e por judeus que estavam exilados na Babilônia e que era um salmo também de esperança do retorno a Jerusalém, a adoração, aos ritos no templo. Era um povo que estava com saudade de adorar Jesus e de participar das cerimônias no templo. Para a gente, em termos práticos, pouco importa se foi um salmo de Davi ou não, se foi o rei Davi quem escreveu, ou se foram os judeus lá exilados na Babilônia, mas para nós esse salmo é muito reconfortante num tempo como esse que estamos vivendo. É um salmo que nos faz lembrar do cuidado e a proteção de Deus sobre nós em tempos de crise. Tem muita gente que tem se questionado e perguntado àqueles que estão no seu entorno, aonde está Deus no meio da crise, aonde está Deus nesse desastre que tem acontecido, e é bastante desafiador para a nossa fé. Como acreditar num Deus bom, um Deus que está conosco diante de tantas perdas, de fracassos, de falências, de instabilidade, de imprevisibilidade do mundo, das coisas e da própria vida. Mais uma vez a gente se reúne aqui diante da palavra de Deus e diante do Deus nosso Senhor, a gente reafirma a nossa fé de que Deus está conosco. E vamos ler juntos aqui esse salmo. Salmo 23, diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos, e me leva para junto de riachos tranquilos. Em algumas traduções diz que ele leva para junto de águas tranquilas. Ele, o Senhor, esse bom pastor, renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim, ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Repito o verso 6. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Amém. O Senhor é meu pastor. É maravilhoso, porque o que o salmista está dizendo
é que nós temos um relacionamento com Deus. E nesse relacionamento com Deus, a figura de Deus para nós é a figura do pastor, do bom pastor. Lembrando que quando a gente se refere às Escrituras, especialmente no Antigo Testamento, os textos eles foram escritos e dirigidos para uma comunidade agrária e pecuária. Quer dizer, é uma comunidade acostumada no seu cotidiano com o campo, com a criação de ovelhas, de gado. E a imagem do pastor para a comunidade de Israel era a imagem de alguém que cuidava e fazia tudo possível, e vez ou outra impossível, para manter aquele rebanho vivo, a salvo, protegido, com saúde. Vez ou outra, no Antigo Testamento, os profetas lá faziam a denúncia por meio da mensagem que recebiam de Deus em relação a pastores que não eram pastores, que, como diz o texto lá do profeta Ezequiel no capítulo 34, não estavam cuidando das ovelhas. Pelo contrário, estavam se aproveitando das lãs e da fraqueza das ovelhas. Não cuidavam das ovelhas. Só queriam o tempo inteiro obter vantagem em relação à vida das ovelhas. E lá mesmo em Ezequiel capítulo 34, diz o profeta, e a palavra de Deus veio a ele dizendo que ainda que os pastores ali dos rebanhos falhassem, ainda que os governantes, os reis falhassem, alguns profetas também, que chegaria um tempo em que o próprio Yahvé, o próprio Elohim, ele seria o pastor de Israel. E não só o pastor de Israel, mas o pastor de todo o seu povo. E isso a gente percebe no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 11, ocasião em que Jesus diz: eu sou o bom pastor, e o pastor dá a vida pelas suas ovelhas. No outro texto, diz lá nos Evangelhos que o bom pastor, tendo 100 ovelhas, ele é capaz de deixar as 99 para buscar aquela ovelha que se perdeu. E ele arrisca a vida para recuperar essa ovelha. Ele dá a vida para recuperar uma única ovelha. O que o salmista está dizendo para a gente é que esse é o relacionamento de Deus para conosco. Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso bom pastor. E ele foi e continua sendo capaz de nos dar vida e de se dar por nós. Por meio de Jesus, isso a gente teve a concretização. Quer dizer, Jesus, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, se esvaziou, tomou a forma de homem e de um homem servo, sofreu por nós e foi capaz de dar sua própria vida e se colocar ali numa situação de uma morte vergonhosa, morte de cruz, para que pudéssemos crer que o Senhor é o nosso pastor. E o salmista está dizendo que esse bom pastor, ele não vai nos deixar faltar nada. Ele não vai deixar faltar nada. Ele está dizendo que não devemos esquecer que Deus é aquele que nos dá o suprimento, que Deus é aquele que nos dá a provisão. E isso, quando aquele povo ouvia, lia os salmos e cantava esse salmo, na memória deles tinha muito forte a lembrança do maná diário quando eles estavam no deserto, da orientação de que todas as manhãs Deus mandaria o maná ao suprimento deles e eles não teriam falta de nada. No Novo Testamento a gente tem, especialmente nos Evangelhos, a imagem de Jesus diante de uma multidão faminta, os discípulos na esperança de que Jesus liberasse aquele povo, aquela multidão, para voltarem às suas casas. Jesus, preocupado, como sendo esse nosso bom pastor, disse: eles não vão ter condições
de chegarem à casa deles. Eles estão cansados, eles estão com muita fome. E a gente tem ali o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Na oração também do Pai Nosso, Jesus nos orienta que a gente peça ao nosso Pai que está nos céus o pão de cada dia. E isso nos faz lembrar que o cuidado de Deus sobre nós aponta também para o movimento nosso de solidariedade. É um pão que não é somente meu, mas é um pão comunitário, é um pão que me desafia ao receber esse pão de Deus, repartir com aqueles que estão no nosso entorno. Então, esse bom pastor que não nos deixa faltar nada, ele é aquele também que nos dá a possibilidade de solidariedade. E o Salmo segue dizendo que ele me faz caminhar por verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. E é muito legal porque na tradição dos pastores hebreus, após alimentarem as suas ovelhas, eles levavam as ovelhas para um pasto, para um lugar de descanso após a refeição. O que o salmista está nos alertando é de que, além de Deus ser aquele que provisiona todas as coisas para nós, nos dá o suprimento, ele também nos dá descanso. Ele nos dá descanso diante da situação difícil, diante da calamidade, a gente pode descansar num Deus que supre as nossas necessidades e que, ao mesmo tempo, nos concede um lugar de paz. Diz o salmista ainda que ele refrigera a nossa alma, ele refrigera a minha alma. O que ele está dizendo é que esse bom pastor, ele é um bom pastor que cuida e que sara as nossas feridas. Ele cura as nossas feridas, ele traz refrigério para nós. Ele mais do que ninguém, como em outro momento o salmista diz, ele nos sonda, nos conhece os nossos pensamentos, conhece os nossos limites, sabe que nós somos pó, sabe que tem muitas situações na vida em relação às quais a gente não dá conta, a gente não consegue se sustentar diante de algumas dificuldades, o desespero bate no nosso coração, a insegurança bate no nosso coração, o medo do amanhã, o medo de não conseguir, o medo de não dar certo, o medo de não conseguir superar essa fase difícil. E ele está dizendo que esse é o Deus, o bom pastor que nos cuida, que no momento de dificuldade ele consegue refrigerar a nossa alma, ele consegue estar no nosso entorno, e isso é muito especial. Ele não é um pastor mercenário, ele não é um pastor que nos rouba, ele não é um pastor contratado que nos abandona quando surge a dificuldade ou quando o inimigo se aproxima, que era uma realidade naquele tempo. Alguns pastores de ovelhas contratados, quando chegava algum inimigo, eles abandonavam as ovelhas e deixavam que as ovelhas fossem roubadas, saqueadas, extorquidas. Então, o que o salmista está dizendo é: o nosso Deus, Yahvé, é um bom pastor que dá vida pelas ovelhas, que não deixa nada faltar para a gente, que nos dá um lugar de descanso e que refrigera a nossa alma. E ele segue dizendo que esse bom pastor nos guia pelas veredas da justiça por amor de seu nome. É aquele que nos dirige, mas nos dirige em amor. É aquele que nos orienta, mas que não nos obriga a nada. A nossa escolha de servir a Jesus e de estar com Jesus tem que ser sempre uma escolha livre, porque ele não nos obriga a nada. Deus não estabelece nenhum tipo de moeda de troca para conosco. O apóstolo Paulo, pensando sobre isso, diz que Deus prova seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A gente não teve que fazer nada para que ele nos amasse. Não, ele nos dirigiu em amor e aguardou a nossa voluntariedade, o nosso movimento de irmos na direção dele enquanto ele vinha na nossa direção. É isso que ele está dizendo. É uma direção em amor, não é forçado. Deus não vai nos forçar
a nada. Cada ato nosso diante da vida, diante daqueles que estão em relação conosco e diante de Deus, necessariamente tem que ser um ato livre, um ato de liberdade. E ele diz que, ainda que eu ande, que a gente ande pelo vale da sombra da morte, não temeríamos mal algum. E é legal, porque ele está partindo do princípio de que não há isenção. A dificuldade vai surgir, estamos sujeitos à Covid-19, estamos sujeitos à falência, estamos sujeitos a que nos falte recursos nesse tempo, estamos sujeitos a rever alguns planejamentos, desistir de alguns deles, adiar alguns outros. A gente está absolutamente sujeito a tudo. Não existe oração que nos livre das questões da vida. Não existe. Deus pode agir com muita misericórdia, Deus pode fazer milagre, Deus pode nos dar livramento, mas é fundamental que a nossa fé não esteja presa a nenhum tipo de circunstância. Que a nossa fé não dependa da nossa saúde. Que a nossa fé em Jesus não dependa das nossas finanças e do saldo que está na nossa conta, ou da condição que está a nossa empresa, ou da condição que está o mundo. A nossa fé independe disso e estamos sujeitos a absolutamente tudo na vida. Em um outro lugar, a Escritura diz que o sol está sobre justos e injustos. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Não há um grupo sagrado, não há um grupo separado, não há nenhum tipo de venda de indulgência que vai nos fazer estar isento de qualquer tipo de dificuldade, inclusive essa da Covid-19. E ele diz que, ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, ele não temeria mal algum. O que ele está dizendo, isso é fé. E fé não se explica. E a fé não precisa de condições. A fé está posta. O apóstolo Paulo, em algum lugar, Efésios capítulo 2, ele diz que a fé é dom de Deus. É Deus que coloca a fé no nosso coração. A gente não sai decidindo ter fé, mais fé ou menos fé. É Deus que coloca a fé no nosso coração. A fé é presente do alto, é presente de Deus. E é essa fé que sustenta a nossa vida e que possibilita a coragem da gente acreditar que nenhum mal pode nos destruir, ainda que ele venha sobre nós. E o salmista diz que tudo isso acontece porque tu, Senhor, estás comigo. É presença, é companhia. O que ele está dizendo é, o Senhor é meu pastor e eu sei que, tendo o Senhor, eu jamais estarei só. Eu posso estar sozinho na condição das relações, provisoriamente, eu posso estar isolado, eu posso morar sozinho na minha casa, no meu apartamento, eu posso estar sentindo falta de pessoas. Mas a presença de Deus vai sempre estar comigo. Ele jamais nos abandona. Em qualquer situação, a gente pode confiar que não estamos sozinhos, que Deus está conosco. E ele diz, a tua vara, Senhor, a tua vara, bom pastor, e o teu cajado me consolam, me protegem. A vara e o cajado, eles já eram usados pelos pastores para afastar os inimigos das ovelhas. E é muito curioso, porque na tradição evangélica brasileira, a gente fala muito de cajado como algum objeto que vai bater em alguém. Mas na tradição pastoral de ovelhas ali no Antigo Testamento, a vara e o cajado eram ferramentas e instrumentos para o cuidado das ovelhas e para combater os inimigos que se aproximassem querendo destruir o rebanho. Então, a vara e o cajado fala para a gente de proteção. Fala que a gente pode confiar que Deus é aquele que nos protege. E ele diz, unges a minha cabeça com óleo. E aí é muito legal, porque na tradição também hebraica, quando se recebia uma visita importante em casa, era muito comum, como um símbolo de honra, ungir a cabeça da pessoa com óleo, recebê-la bem. Tinha a ver com hospitalidade, cuidado, alívio, se essa pessoa tivesse chego ali na casa com algum tipo de ferida. Então, essa unção
que nós precisamos todos os dias da nossa vida. Uma unção de alívio num momento tão difícil, no momento que nos desafia, no momento que o desânimo vem, que a falta de coragem aparece, e a gente precisa desse óleo de Jesus, a gente precisa dessa unção especial que nos alivia nesse momento de tanta ansiedade. Ele diz, e nesse momento, por conta de tudo isso, porque o Senhor é meu pastor, porque o Senhor supre minhas necessidades, porque o Senhor me faz andar em pastos verdejantes, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, me ajuda a ter fé e não temer mal algum, o Senhor está comigo, a tua vara e teu cajado me consolam, unges a minha cabeça com óleo. Por conta de tudo isso, o meu cálice transborda. O Senhor se transforma na minha alegria. Isso é maravilhoso. No meio da tristeza, no meio das frustrações, no meio de tantas decepções e perdas, a gente pode insistir em que Deus seja a nossa alegria, em que Deus nos faz viver uma experiência de satisfação e alegria de dentro para fora. Isto é do nosso interior. E isso é maravilhoso, isso é uma experiência de espiritualidade que transforma a nossa maneira de enxergar o mundo. É um Deus que leva em conta sim a nossa realidade, leva em conta as nossas aflições, mas ele transforma o nosso interior. Isso é muito especial na experiência com Jesus, na nossa experiência com o Evangelho, de uma transformação de dentro para fora. O Ezequiel já dizia lá no Antigo Testamento que chegaria um tempo e que o Deus de Israel, Yahvé, arrancaria do nosso coração, de dentro de nós, o coração de pedra e nos daria um coração de carne. E quando Jesus nos deu a possibilidade, por meio da sua vida, morte e ressurreição, do novo nascimento, o que ele fez foi isso, ele trocou o nosso coração. Ele colocou um coração sensível à voz de Deus, sensível à direção que Deus nos dá, sensível ao Evangelho, sensível à dinâmica do reino de Deus, que quase sempre se contrapõe e se opõe à dinâmica de uma sociedade capitalista. E é isso que ele está dizendo, né? Que essa alegria vem então agora de dentro, não vem de nenhuma circunstância fora. É lógico que é maravilhoso viver experiências de conquistas, de ganho, de celebração. Tudo isso é importantíssimo e faz parte da vida. Mas essa vida também nos permite algumas experiências não tão boas, como muitos de nós temos vivido nesse tempo, mas que a nossa alegria venha de dentro, que o nosso cálice transborde, que o Espírito Santo nos encha de alegria. E ele vai caminhando para o final do Salmo, dizendo que certamente depois de reconhecer tudo isso, a gente pode também dizer que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. E aí é legal porque ele está dizendo que é uma espiritualidade que ela acontece no chão da vida. E é uma espiritualidade e uma busca de Deus que traz como consequência essa bondade e misericórdia que nos segue. É aquela questão que se torna um desafio para o nosso movimento de fé, que é: eu não preciso fazer nada para que Deus me abençoe. Eu me relaciono com Ele, eu tenho uma vida, numa caminhada com Ele, de proximidade, de ouvir a voz dEle, de confiar nele, de colocar o meu coração, a minha expectativa, a minha esperança nele, e a partir daí, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. O que ele está dizendo é que a presença de Deus já acontece aqui e agora, enquanto eu vivo e experimento a minha existência. E por fim ele fala: eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aqui, agora, mas também ali e além. É como se o salmista tivesse
insistindo e declarando através do seu cântico e da sua oração de que a vida não termina aqui. A nossa esperança vai além dessa vida. A vida não acaba aqui. Reafirmamos a nossa fé no Deus da eternidade e no Deus desde antes da eternidade. Há uma vida que transcende, e nessa vida que transcende, e quando ela for plenamente para todos nós, lá nos reencontraremos, estaremos juntos e estaremos juntos para sempre. Nós e Jesus, nós e os nossos, todos nós, juntos em plenitude. Que o Senhor seja o nosso pastor, que o Senhor seja aquele que supre as nossas necessidades. Que a gente reconheça isso. Que mesmo diante do vale da sombra da morte, a gente perceba esse bom pastor. Que o nosso coração seja sensível à proximidade dele. Que os nossos ouvidos sejam sensíveis ao que ele está falando com a gente. Que não endureçamos o nosso coração. Que a nossa fé seja fortalecida. Que nós sejamos reanimados. Que nós o reconhecemos como esse bom pastor. Que o reconheçamos como aquele que não nos abandona, como um Deus que não nos deixa só. Que possamos nos submeter à vontade de Deus, à presença de Deus, ao amor de Deus, à misericórdia dele, ao cuidado dele, à presença dele. Eu torço e oro para que, nesse tempo tão desafiador para o nosso país e para o nosso mundo, que a gente perceba isso, que a gente não desista de servir a Jesus, que a gente não desista de encontrá-lo em meio a tudo isso, e que cada dia mais, apesar das dificuldades, possamos juntos reafirmar a nossa fé e a nossa esperança em Jesus.